O ano era 2008, eu ainda estava na quinta série juntando moedinhas para comprar esse cara aqui. Um HP iPac, um Palm que rodava Windows Mobile. Na época, o iPhone estava começando a fazer sucesso lá fora. Aqui dentro, aqui no Brasil, a gente estava vendo a galera utilizando o Motorola V3. E ele era meio estranho, eu admito. Ele era grandão para a época, tinha conexão Wi-Fi, mas ele não tinha nem câmera, que era algo que os outros telefones ali da época tinham. Só que ele não era um celular, e mesmo naquele tempo eu já vi o potencial que esse computador carteira ele tinha, né? Porque apesar de não ter câmera e não ter alguns outros recursos ali que os outros telefones da moda tinham, ele rodava MSN, tinha Wi-Fi, o consumo de mídia nele era muito mais legal, né? Enquanto o Motorola V3 tinha ali seus 5 ou 10 megabytes de memória, não lembro. Eu sei porque na época estava na moda aquela música do Velozes e Furiosos 3, Desafio em Tóquio, e a galera colocava de toque, e só cabia essa música, né? Não dava para você colocar mais nada quando você passava ali por Bluetooth, enquanto o meu HP iPac, embora não sendo um celular, ele tinha um cartão de memória de incríveis 128 megas, né? Que eu podia colocar músicas ali, como se fosse um iPod, vídeos, e também aplicativos e jogos, já naquela época. Era um pouco incompreendido, porque ele fazia muito mais do que só o básico e algumas coisas básicas como câmera faltavam. Só que era muito mais legal. Aí os anos passaram, eu saí desse aparelho, eu troquei ele por um Motorola Q8 com um teclado QWERTY, que ele era tipo um BlackBerry. E depois veio o meu primeiro Android, um LG Optimus P500. Numa época ainda que não fazia tanto sentido você ter um smartphone, era uma coisa um pouco mais corporativa ou extremamente entusiasta. Eu lembro de um amigo meu falando assim, mas por que eu vou querer ouvir uma música enquanto eu faço uma ligação? Não faz sentido, né? Porque a minha justificativa era, cara, isso daqui é multitarefa. Aí além dos joguinhos legais, não fazia tanto sentido, né? Então se você quisesse jogar, compra um PSP então. Mas depois que o Facebook se popularizou, depois ainda veio o WhatsApp, né? Então isso é pré-WhatsApp, o celular ele se tornou aí um braço, né? Um órgão vital das pessoas. Hoje você não consegue imaginar alguém que não tem um celular na rua com uma conexão móvel ali, rodando, né? Mandando, recebendo mensagens e podendo se comunicar com quem essa pessoa quiser. Só que agora, o que deu errado? Né? O celular hoje ele parece que virou um cigarro eletrônico, que em vez de tragar, a gente arrasta a tela para cima em busca de uma dopamina, de uma sensação de bem-estar ou sei lá do que, né? Horas e horas ali tragando aquele feed infinito, que a única coisa que faz é consumir o nosso tempo e a nossa energia. E é por isso que agora está se popularizando ao redor do mundo uma rebelião. As pessoas estão largando os smartphones e estão adotando flip phones antigos, iPods e até mesmo as saudosas câmeras Cybershots da Sony. Isso é o reflexo de algo que chegou no seu limite. Depois de testar tanto, de nos condicionar a esse vício, de fazer com que isso entre em nossas vidas de uma forma orgânica, parece que a imersão falhou e a gente vai começar a viver o declínio das redes sociais. E o porquê do título? Os smartphones são os novos cigarros. Não são os smartphones propriamente ditos, mas sim as redes sociais, né? Antigamente, fumar era um hábito visto com bons olhos, você via nos filmes aqueles comerciais bem produzidos, e hoje se tornou um hábito socialmente aprovado, né? Você vê fumantes utilizando áreas específicas e isoladas para o consumo de nicotina. E olha que loucura, o mesmo está começando a acontecer em alguns países com o uso de telas excessivas, né? Você já tem restaurantes, se não me engano, em Tóquio, que proíbem a entrada e o uso de smartphones dentro do estabelecimento como se fosse um cigarro, com direito à placa e tudo. E a tendência é que isso se espalhe cada vez mais. Em breve, o uso desenfreado de telas em estabelecimentos ali será visto com o mesmo desprezo de fumar em locais fechados. Na verdade, isso já está acontecendo, já está se espalhando. E o que você pode fazer para começar a se desconectar desse vício? A dica mais simples é utilizar aí os próprios recursos que o seu celular tem. Limite de tempo de tela e também prestar atenção no seu uso de tela diário e semanal. Define uma meta ali e vai baixando ela semana após semana. Outra técnica que eu uso e recomendo já tem um certo tempo é utilizar o modo preto e branco na tela, né? Utilizar o filtro de acessibilidade. Você não faz ideia como fica chato usar o celular com a tela em preto e branco sem aquelas cores vermelhas saltando ali, toda aquela interação que a gente recebe. E para ativar esse recurso no iPhone, acesse sua opção de ajustes, venha até Acessibilidade, encontre Display
e vem até a opção Filtros de cor, Color Filters. Habilite a função e clique em Grayscale ou escalas de cinza. Depois, volte aqui na opção de acessibilidade e aqui embaixo você vai encontrar atalho de acessibilidade. E no atalho de acessibilidade deixe marcada a opção Filtros de cor ou Color Filters. Agora, quando você clicar 3 vezes no botão de bloqueio, a tela vai ficar preto e branco, e quando você clicar 3 vezes de novo, ela ficará colorida novamente. Comece hoje mesmo a sua rebelião contra as redes sociais. Reduza o impacto que essa tela brilhante que você carrega no seu bolso causa em sua vida. Porque senão, nas reportagens do futuro você será visto assim, com um celular na mão como quem acende um cigarro.